Bem, pode ser aqui mesmo. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu registro a minha satisfação de falar em conjunto com a doutora Carol, com o doutor Rodrigo, e uma mesa presidida por uma pessoa por quem eu tenho muita estima, que é o professor Rafael, e falar comungando de pensamento em um momento que é tão peculiar para a história brasileira. Eu acredito que a gente vive um momento complexo. E assim, me alegra muito falar numa instituição que tem tido uma defesa intransigente da ordem democrática. Assim, uma defesa não só intransigente, mas também uma defesa muito lúcida, muito serena da ordem democrática. E muito importante nesse aspecto é falar em um evento organizado pela Escola Superior da Advocacia. Isso porque a gente, às vezes, abre as mídias sociais e se depara com negação de aspectos, de questões já referendadas pela ciência há tanto tempo. Eu fico lembrando o Einstein, aqui, que foi citado pelo professor Rodrigo. Se o Einstein estivesse vivo, tendo que ouvir falar hoje sobre terraplanismo. Assim, ele dependia da curvatura da Terra para demonstrar que a teoria da relatividade. Assim, não tem... E detalhe, a teoria da relatividade foi comprovada aí há mais de 50 anos. Sabe? Então você fica imaginando que tempos são esses, que tempos estranhos. Então me alegra muito falar numa instituição que tem feito uma defesa importante, não só da ordem democrática, mas como do papel que o debate, que a discussão jurídica deve ter nesse momento. E aí vem à tona, essa já é a segunda oportunidade que a gente tem aqui na Escola Superior da Advocacia, discutir esse pacote anticrime. O pacote, como vocês sabem, ou para quem não sabe, informo agora, o pacote ele veio, por exemplo, sem exposição de motivos. Então não houve nenhuma discussão prévia à elaboração do chamado pacote anticrime. Então ele já chegou pronto, e aí, felizmente, a gente ainda não vive tempos tão sombrios quando a gente viveu em outros tempos, e o Legislativo tem levado à frente um debate importante no que diz respeito às questões que são postas no chamado pacote anticrime. Bom, como professor, é sempre assim uma coisa que é engraçada. Antes de virar professor, a gente tem toda uma dificuldade de falar em 50 minutos. A gente vai fazer prova didática e alguém diz para a gente assim, olha, tem que falar os 50 minutos. Se não falar os 50 minutos, vai ser reprovado. Isso é fato. E aí, depois que a gente entra na docência, o difícil é conseguir resumir tudo que a gente tem para falar em 50 minutos. E, no caso, hoje aqui, a gente tem 20 minutos. Então, enquanto meus colegas falavam, eu tentava resumir aqui alguns pontos daquilo que eu acho mais relevante a gente discutir nessa tarde de hoje, relacionado ao pacote anticrime. Eu separei, a partir do título que eu defini para essa exposição, dois aspectos que eu reputo fundamentais nessa discussão e que trazem elementos não só contemporâneos relacionados ao Código de Processo Penal e ao Código Penal, quanto resgatam alguns elementos lá do contexto de formação da legislação penal e da legislação processual penal brasileira. Então, eu vou falar aqui para vocês sobre arbítrio judicial, que não é uma expressão minha, é uma expressão que quem elaborou o código já usava essa expressão. E vou falar um pouco sobre soluções negociadas que são propostas pelo pacote anticrime. Então, esse é o percurso que a gente vai fazer. Eu vou tentar contextualizar inicialmente a formação da legislação penal e processual penal que a gente ainda tem em vigor, tentando destacar um aspecto que eu reputo de suma importância, que é o que se chamava, e o que eu estou trazendo à tona, que é o arbítrio judicial. E desse arbítrio judicial a gente vai passar por uma coisa que o pacote reforça também, na verdade, que ele traz, que é a ampliação de poderes não só de quem vai julgar, como agora também ele traz uma ampliação de poderes de quem está acusando. E aí a gente vai ver toda a complexidade que isso pode causar. Bom, mas aí a gente precisa entender inicialmente que o pacote ele é uma proposta de caráter legislativo. Quando a gente discute questões relacionadas ao direito, a gente tem que ter em mente o seguinte:
O direito ele trabalha sempre com um referencial normativo. Isso é algo que todo mundo que está aqui, que advoga, já passou lá pelo primeiro, segundo, terceiro período e viu lá algumas disciplinas que às vezes a gente não dá muita atenção. E aí esse referencial normativo ele pode estar relacionado tanto ao texto da lei, como é o nosso caso aqui nos países de tradição continental, no Brasil, na América Latina é o que impera, Itália, Alemanha, quanto um referencial mais voltado para questões relacionadas a precedentes judiciais, que seria aí algo que é muito comum no sistema anglo-saxão. E aí esses referenciais normativos, se vocês pararem para observar, eles sempre vão levar em consideração 2 pontos. A formação desses referenciais normativos, seja a legislação, sejam precedentes judiciais, eles sempre vão levar em consideração aspectos de caráter dogmático, e aí eu já vou explicar o que isso é, o que isso significa, e aspectos de caráter empírico. Aspectos de caráter dogmático nada mais são do que questões valorativas. Quando a gente vê lá a Constituição assegurando, por exemplo, devido processo legal, presunção de inocência, não existe muito bem aí um componente empírico relacionado a isso. Num dado momento histórico, sobretudo numa perspectiva liberal, alguém achou que era importante preservar a presunção de inocência, por exemplo. Alguém achou que o processo penal ele tem uma margem de erro e a presunção de inocência preservaria essa margem de erro. Essa é uma decisão que é valorativa. Por mais que se tente aí quantificar essa margem de erro, os americanos, por exemplo, tentam fazer muito isso, nos consegue chegar a uma margem empiricamente segura aí para definir essa parcela de erro. Só que o direito também, ele muitas das vezes, ele se encontra num conflito porque ele se depara com questões de caráter empírico, ou seja, essas referências normativas têm que se deparar com questões de caráter empírico. Vou dar um exemplo aqui no nosso direito penal, que seria, por exemplo, a questão do aborto. Existe uma questão valorativa fundamental na questão do aborto, que é o direito à vida, mas existem aspectos empíricos também que sempre têm sido trazidos para a discussão. Quando a gente observa, por exemplo, a pretensão de se proteger juridicamente com o aborto à vida. E aí os números, ou seja, os dados vão lá e dizem para a gente, olha, na verdade, aborto continua sendo feito aí em grande quantidade, em condições precárias, e muita gente morre por causa disso. Então, o direito ele tem que optar, muitas das vezes, entre seguir as questões empíricas e seguir as questões de caráter valorativo. Tanto que, por exemplo, no caso do aborto, o que o Supremo tenta fazer hoje é redefinir essa questão valorativa. Bom, eu tenho uma vida a ser preservada lá a partir da concepção, mas eu tenho também uma vida da mulher que precisa, que envolve a autodeterminação dessa pessoa. Pois bem, quando a gente situa esses 2 aspectos que eu reputo importantes para qualquer discussão que esteja relacionada a uma proposta de caráter legislativo, a gente vai perceber que o chamado pacote anticrime ele escorrega, e escorrega feio, tanto nas questões relacionadas à dogmática, penal e processual penal, ou seja, esses aspectos valorativos, quanto ele escorrega nas questões, no conflito com as questões de caráter empírico. Quando ele se propõe, por exemplo, quando o ministro da Justiça vem e diz que essas são medidas que vão reduzir níveis de criminalidade, os dados vêm e mostram exatamente o contrário para a gente. Essas medidas não têm tido nenhum tipo de capacidade de diminuir índices de criminalidade. Do ponto de vista dogmático, a gente vê violação da presunção de inocência, os colegas aqui especificaram questões muito pontuais e muito importantes dessas violações de questões de natureza valorativas que são trazidas pela Constituição, ou seja, a violação dessas questões é algo muito grave. E aí são essas questões que eu vou tentar abordar aqui com vocês, a partir dos 2 aspectos que eu separei, como eu disse para vocês, que um é o arbítrio judicial e a outra é a ampliação desse arbítrio para o âmbito agora do arbítrio relacionado à acusação. Mas antes da gente chegar nesse ponto, a gente precisa entender, e aí é bem interessante quando o Rodrigo fala de conceitos jurídicos indeterminados, porque esse era um ponto que eu queria perpassar. Porque aí a gente precisa, para entender por que esses conceitos jurídicos indeterminados eles continuam tão presentes no nosso ambiente jurídico e eles continuam gerando tantos problemas, entender o contexto de formação, não necessariamente o contexto de origem desses conceitos jurídicos indeterminados, mas o porquê da existência desses conceitos jurídicos indeterminados e que papel eles continuam a exercer aí na nossa legislação penal e processual penal.
E aí a gente precisa voltar, e aí me perdoem quem já ouviu falando sobre isso, mas assim, eu não consigo falar de processo penal sem falar do contexto de formação política da legislação. Então, assim, eu não consigo separar as duas coisas. Por quê? Porque eu entendo que o direito ele é político. Essa tentativa de separar todo o tempo de direito de política, basta vocês pegarem lá a discussão entre o Kelsen e o Carl Schmitt, tentando definir quem seria o guardião da Constituição, que vocês vão ver que essa é uma decisão de caráter político. Aspectos valorativos são decisões de caráter político. Então, assim, essa tentativa de separar o direito da política, ela me incomoda muito. Por quê? Porque ela acaba cobrindo certos aspectos que são essenciais na compreensão dos problemas que a gente tem hoje. E aí, quando a gente faz esse retorno, lá para o momento de elaboração do Código Penal e do Código de Processo Penal, na verdade, quando a gente volta um pouquinho mais atrás, quando a gente volta em 1937, a gente vai ver que Vargas institui lá, por meio de um golpe, o Estado Novo. Esse é um golpe constitucional. Vargas vem com uma nova Constituição, e essa Constituição de Vargas, que materializa o que na ciência política, na verdade no pensamento político brasileiro, se chama de pensamento político autoritário, ela tem uma característica fundamental, que é a aversão a um determinado modelo, a um determinado arquétipo de democracia liberal. E que aspectos, que características esse modelo de democracia liberal contra o qual se insurgia o Estado Novo de Vargas tinha de mais importante? O primeiro deles era a separação de poderes, e o segundo era a preservação de direitos individuais. Ou seja, o indivíduo precisava ser preservado frente a um Estado que vinha crescendo cada vez mais. Esse era o modelo de democracia liberal contra o qual se insurgia o Estado Novo. E isso vai ter uma repercussão gigantesca no contexto de formação, tanto do Código Penal quanto do Código de Processo Penal. Para vocês terem uma ideia, o que acontece lá em 1937? Vargas é todo tempo assessorado por Francisco Campos, que é simplesmente o ministro da Justiça, que vai comandar a elaboração tanto do Código Penal quanto do Código de Processo Penal. As duas legislações elas são elaboradas quase que simultaneamente. Na verdade, existe uma versão preliminar do Código de Processo Penal, e aí o que Francisco Campos diz? Ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos esperar sair o Código Penal, porque as duas legislações precisam estar em sintonia. E aí, quando o Código Penal ele é editado em 1940, o Francisco Campos decide refazer a comissão que elaboraria o Código de Processo Penal. Então, se elabora, trocam-se alguns membros, e surge, enfim, o nosso Código de Processo Penal de 1941. E aí, com essa versão que se existia a separação de poderes, o que acontece com a elaboração dessas legislações? Essas legislações, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal, não têm tramitação nenhuma perante o Poder Legislativo. Elas são editadas via decreto-lei, que seria algo muito semelhante à nossa medida provisória hoje, só que à época, sem qualquer tipo de tramitação pelas casas legislativas. Tanto que os historiadores do direito dizem que o que a gente tem em matéria penal é a famosa legislação de gabinete. Eu reúno lá um grupo de notáveis que vão elaborar a legislação. Isso é encaminhado para o executivo, que promulga via decreto-lei. Então é assim que surge o nosso Código Penal e o nosso Código de Processo Penal, sem qualquer tipo de debate amplo, democrático, nada disso. A segunda característica que eu falei para vocês do Estado Novo, em contraposição ao modelo de democracia liberal do qual eu falava, é uma resistência muito grande no que diz respeito aos direitos individuais. E isso, se vocês pegarem lá a exposição de motivos do Código de Processo Penal, Francisco Campos ele diz expressamente, ele diz o seguinte, olha, é impossível que se continue a tergiversar com pseudo-direitos individuais. É isso que ele chama. Então, daí porque... E aí, para estabelecer um diálogo aqui, eu resgato outro ponto que o Rodrigo falava, daí porque o Rodrigo não consegue encontrar a presunção de inocência. Porque a lógica do Código de Processo Penal brasileiro é da presunção de culpabilidade. Na Itália, em 1913 e 1930, o Manzini, que é o grande influenciador da legislação brasileira, ele tentava desconstruir a presunção de inocência de uma forma lógica. E aí os juristas brasileiros, para não se aproximar lá do fascismo italiano, o que fizeram? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos ficar todo mundo caladinho aqui, não vamos discutir a presunção de inocência. Vamos pegar o que importa lá do Código de Processo Penal, mas não vamos entrar lá na seara do que eles estão discutindo lá, porque, embora o fascismo estivesse em vigor na Itália, a legislação italiana ela ainda passa pelo parlamento, diferente do que acontece no Brasil.
Então, no parlamento, era impossível escapar do debate acerca da presunção de inocência que estava tão em voga na época. Já no Brasil, como a legislação era de gabinete, o que os juristas fizeram? Vamos ficar todo mundo caladinho aqui e deixar essa história de presunção de inocência de lado. Só que a partir do momento em que eu deixo a presunção de inocência de lado e incorporo os outros elementos da legislação italiana, que assumidamente, e isso o Rocco, na exposição de motivos do Código Italiano de 30, diz expressamente, olha, a gente não acolhe a presunção de inocência, porque se existe uma presunção relacionada à matéria penal, é a presunção de culpa. Então, a partir do momento em que eu me calo em relação à presunção de inocência, mas trago tudo aquilo que está relacionado à presunção de culpa no Código de Processo Penal italiano, eu estou incorporando a presunção de culpa no processo penal brasileiro. Aí vocês vão dizer assim, Adriano, tu está inventando essa história. Não, não estou inventando. E aí provo para vocês. Porque em tempos aí de terraplanismo, o ideal é a gente demonstrar as coisas empiricamente. Redação original do artigo 596 do Código de Processo Penal. Imaginem vocês aí, advogados e advogadas. Vocês chegam lá, o cliente de vocês foi preso preventivamente, porque à época do Código, qualquer imputação de crime cuja pena fosse superior a 8 anos, a prisão preventiva era obrigatória. Então, sei lá, o cliente de vocês foi acusado de latrocínio, ele está lá preso esperando. Aí vai lá, a audiência e tal, as testemunhas vão lá e dizem, olha, não foi ele não, e o cara era totalmente diferente dele. E aí o cliente de vocês é absolvido. Vocês pensam assim, pô, vai ser revogada a prisão preventiva dele. Não, não vai ser. Por quê? Porque a lógica do Código era da presunção de culpabilidade. Então, se o Ministério Público recorria da decisão, como a pena era superior a 8 anos, a pena não podia, a prisão, ainda que de natureza cautelar, não poderia ser revogada. E aí eu poderia citar diversos outros dispositivos do Código de Processo Penal que continuam atuando a partir dessa lógica. A própria alteração da prisão relacionada ao júri, que aconteceu em 1948, se a decisão absolutória do júri não fosse unânime, ou seja, o cliente de vocês foi absolvido no júri, mas a decisão não foi unânime. Então ele continua preso. Se o MP recorre, ele continua preso. Então, a lógica com a qual o Código trabalha é a da presunção de culpabilidade. A gente precisa entender isso. O primeiro dispositivo, a primeira Constituição a trazer a presunção de inocência foi a Constituição de 88. Nenhum dos diplomas anteriores tratava da presunção de inocência. E aí, essa legislação que surge a partir desse contexto, ela tem um elemento fundamental, que é um elemento, como eu disse para vocês, uma característica que não sou eu que trago. Na verdade, na pesquisa que eu estou fazendo atualmente, eu acabo trazendo ela à tona porque eu acho que ela andava lá meio esquecida, que é o chamado arbítrio judicial. O Código de Processo Penal e o Código Penal, eles operam a partir do arbítrio judicial. E aí é aqui que entram os conceitos jurídicos indeterminados dos quais falava lá o Rodrigo. No Código Penal, esse arbítrio judicial, ele está muito presente lá no artigo 59, o antigo artigo 52 do Código Penal. Então, no momento de fixação da pena, Roberto Lira defendia, por exemplo, que aquilo ali era um momento experimental do juiz. Cabia ali, imaginem eu, o nível de experimento aí que não se faz até hoje em relação à imposição de pena às pessoas. No processo penal, esse arbítrio judicial ele está muito relacionado, na verdade, a uma ampla liberdade probatória, ou seja, não existe preclusão probatória para o juiz, existe para vocês que são advogados. Agora, para quem julga, não existe preclusão probatória. Então, eu posso, eu não tenho provas, mas eu estou convencido que foi fulano. Ele é o estereótipo do bandido, eu estou convencido que foi ele, então eu tenho ampla liberdade para isso aí atrás desse conjunto de provas. Essa é a lógica do Código de Processo Penal. Pois bem, o pacote anticrime, não satisfeito com tudo isso que eu falei para vocês, o que ele faz? Ele amplia esse âmbito de arbítrio judicial. Como que ele faz isso? Bom, o artigo 59 ele é problemático. Ele traz aquilo que o Rodrigo muito bem pontuou ali como conceitos jurídicos indeterminados. Ele dá um peso muito grande para a subjetividade judicial. Aí vem o pacote anticrime e diz... Só um parêntese. Apesar desse espectro de subjetividade muito grande que o artigo 59 deixa, a jurisprudência, se a gente parar para analisar, sobretudo o STJ, tem balizado cada vez mais. Se a gente for ver, por exemplo, qual que é o conceito de maus antecedentes, o STJ tem um parâmetro lá para definir o que pode ou não configurar maus antecedentes. Então, a jurisprudência, de alguma forma, ela foi tentando balizar e objetivar esses conceitos jurídicos indeterminados. O que o pacote anticrime faz? Ele vai lá e diz assim, pô, vamos trazer à tona esse arbítrio judicial de novo.
E onde que ele faz isso? Exatamente no artigo 59 do Código Penal. Tanto que, a partir do pacote, a gente tem proposta, por exemplo, de imposição de regime fechado a critério do juiz de acordo com as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Mas quais são as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal? Os conceitos jurídicos indeterminados e abertos dos quais aos quais se referiu o Rodrigo. Então, a gente tem um reforço muito grande desse arbítrio judicial e é algo que pode trazer, a meu ver, até a jurisprudência conseguir balizar objetivamente esses conceitos jurídicos indeterminados. Vocês podem ter certeza que muita gente já dançou aí nesse momento de fixação de regime inicial de pena, de possibilidade de progressão. Tudo isso, o pacote, ele passa a conferir um espectro grande para a subjetividade judicial na concessão desses benefícios e na fixação da pena. Pois bem, mas o pacote ele não se satisfaz com reforçar esse arbítrio judicial. E aí a gente entra com um reforço de uma certa forma, porque o próprio Conselho Nacional do Ministério Público já tem feito isso, dos poderes de quem acusa. E é aqui que talvez esteja aí o canto da sereia da proposta, e é talvez onde ele seja mais problemático e as pessoas têm sido mais descuidadas, a meu ver. Como é que se amplia os poderes de quem acusa no pacote? Isso é feito por meio da introdução de soluções negociadas no processo penal. Não vou discutir aqui o que é barganha, o que não é barganha. Eu vou tratar tudo genericamente, da forma como faz o Código, como solução negociada. E aí o Código ele traz dois modelos de solução negociada. Uma que está no 28A, que tem previsão para penas de até 4 anos, e que seria feito antes do oferecimento da denúncia. Seria um acordo de não persecução, muito similar ao que o Ministério Público tem regulamentado hoje por meio do Conselho Nacional do MP. E ele traz um segundo modelo, que foi um modelo que, felizmente, ficou de lado, por hora, no Legislativo, graças ao Legislativo, mas vocês podem ter certeza que, como é uma tendência mundial, ele vai voltar à tona, que é uma proposta de solução negociada ampla, inserindo o artigo 395-A no Código de Processo Penal. Estabelece a possibilidade de negociação para todo e qualquer tipo de crime, independentemente do quantitativo de pena. Basicamente, o que ele traz lá é um tipo de barganha, e aí essa barganha, genericamente, ela tem como característica 2 pontos fundamentais. O primeiro é a confissão, é uma confissão ampla, e o segundo é a renúncia a todo e qualquer tipo de direito de defesa. Isso, por si só, já seria problemático. Então, eu vou, a partir de agora, enumerar aqui alguns problemas que eu vejo na implementação desse tipo de sistema e que, em geral, têm sido deixadas em segundo plano nas discussões quanto a esse aspecto. Até porque, para mim, esses são os pontos mais importantes da proposta, que, por enquanto, por hora, foram afastados, mas que, uma vez vindo à tona, podem ter uma repercussão bem circunstancial no sistema de justiça criminal brasileiro. A primeira coisa que a gente tem que começar a olhar com o pé atrás em relação a isso é a própria experiência brasileira no que diz respeito à justiça negociada. Qual que é a nossa experiência? Juizado Especial Criminal, que foi vendido aí na década de 90 com uma grande promessa de democratização do acesso à justiça penal. Eu fico imaginando assim, quem quer ter acesso à justiça penal? Eu quero a distância da justiça penal. Em geral, a justiça penal ela acessa as pessoas. E aí, para trazer um dado empírico, a gente vai ver que o que se prometia como uma forma de afastar o direito penal das pessoas, na verdade, ampliou o sistema de controle. Então, agora, além de um número gigantesco de pessoas privadas de liberdade, eu tenho um número gigantesco de pessoas sob controle estatal por condutas que até então eram praticamente esquecidas por esse sistema de justiça criminal. E o outro exemplo que a gente tem, vigente de solução negociada, eu estou concluindo, se vocês me derem mais 3 minutinhos. O outro aspecto que a gente tem de solução negociada no direito penal brasileiro é a colaboração premiada. E aí, basta ligar a televisão para vocês verem todos os problemas que a colaboração premiada, enquanto solução negociada, traz para o processo penal brasileiro. Assim, os acordos entre
Eu trabalho com a justiça criminal há 13 anos, assim, estou esperando o dia em que eu vou poder ter certas intimidades aí com o magistrado, seja lá quem for, né? Ainda não rolou essa oportunidade. Tudo isso tem uma repercussão gigantesca nesses acordos de colaboração premiada, na forma como esses acordos são realizados. Assim, a gente tem vários estudos norte-americanos, já que é para buscar coisa lá no berço, que é para copiar o modelo americano, vamos copiar os caras na íntegra. Tá? Vamos copiar os estudos empíricos lá que eles têm, que demonstram que esses acordos a solução negociada no processo penal, ela não tem se mostrado como acordo, ela tem se mostrado muito mais como uma medida de caráter coercitivo no processo penal do que como uma medida de acordo. A gente tem uma série de estudos aí que apontam para isso. E aí, já que eu estou falando disso, eu aponto o segundo problema que eu vejo nessa questão de solução negociada. Existe uma série de estudos norte-americanos que têm apontado, e aí aqui é preciso fazer um registro por uma questão acadêmica mesmo, é preciso fazer o seguinte registro. O ministro da Justiça, quando indagado certa feita acerca dos impactos que a solução negociada no processo penal pode ter no sistema carcerário, diz que não havia estudos sobre isso, não havia indicativos. Isso não é verdade. Existem uma série de estudos que apontam para os impactos da solução negociada no encarceramento em massa norte-americano. Para vocês terem uma ideia, a Suprema Corte dos Estados Unidos passou a admitir a solução negociada na década de 70, 1970. Caso Brad versus United States, lá para quem gosta aí do inglês. Nas décadas de 80 e 90, existe uma explosão gigantesca da população carcerária norte-americana. Durante muito tempo, essa expansão da população carcerária ela foi estudada como uma decorrência da política de guerra às drogas. Hoje, o que se tem discutido é que a política de guerra às drogas, enquanto uma política que impacta na população carcerária, no superencarceramento, ela está diretamente relacionada com a solução negociada no processo penal, com os acordos de plea bargain lá do direito penal norte-americano. Por quê? Aí a gente vai encontrar uma série de razões. A gente tem desde das falsas confissões, a gente tem uma série de estudos aí apontando para as falsas confissões. A pessoa está lá coagida, não tem mecanismos adequados de assistência, prefere aceitar o acordo do que de repente se vê numa situação mais gravosa. Existe um aspecto, para mim, que é muito importante que alguns estudos vêm apontando, que diz respeito ao que eles chamam lá de prosecutor behavior, que é o comportamento de quem acusa, comportamento do acusador. O que isso significa? Imaginem aí, os norte-americanos têm um modelo de investigação policial que é bem diferente do nosso, a meu ver até melhor. E lá, o que os estudos têm dito? Olha, com a oportunidade de acordo, os promotores, as promotoras, cada vez mais têm ignorado essas provas, a qualidade das provas que são colhidas durante a investigação, porque sabem que vão ter a oportunidade de fazer o acordo logo em seguida. Então, uma vez que deixam essas provas de lado, vocês imaginam aí o tanto de gente que está entrando pela porta desse sistema penal com uma qualidade probatória extremamente baixa. E aí eu digo de novo para vocês, se é para importar, vamos importar a coisa completa. Então, assim, importar só o acordo, mantendo o modelo de inquérito policial que a gente tem, imaginem aí, né? Quem sabe, quem conhece delegacia, com todo o meu respeito aí à polícia, sabe que em boa parte das delegacias do Brasil existe um direito paralelo. Assim, não é nem o direito lá de 1940, não. É um direito penal paralelo. É o que a Lolania de Castro chama de direito penal subterrâneo. Então, a coisa é feia. Tá? Então, essa importação parcial associada ao que já existe é um indicativo muito sério de que esse tipo de medida pode ter um impacto muito grande na população carcerária. Só para completar, eu queria só mencionar uma falha que eu acho técnica mesmo do projeto, eu acho o projeto ruim, que diz respeito à renúncia ao direito de recurso. Então, imaginem aí, vocês estão lá fazendo um acordo em relação à pena. Na verdade, eu vou pedir dá licença para meus amigos aqui, falar de dois aspectos só. Um é em relação a essa falha técnica da renúncia ao direito ao recurso. E aí, imaginei, vocês
Chegaram lá no acordo, mano, eu vou assumir mesmo, vou confessar tudo mesmo, ver aí qual é a pena aí que eu vou assumir. Aí o juiz vai valorar a pena. E aí, sei lá, ele reconhece que vocês são reincidentes, quando na verdade vocês não são reincidentes. Mas o acordo já está feito, já aceitou, renunciou ao direito de recurso. E aí, perdeu, é assim que funciona. Não tem o menor sentido. Então vocês estão acordando em relação a alguma coisa e estão abrindo mão de tudo, de qualquer outro tipo de discussão. Imaginem aí, sei lá, que a prova era ilícita, vocês querem rediscutir aquilo perante o tribunal. Não, eu vou começar logo a cumprir a pena aqui, porque eu já estou preso mesmo, de repente vou mudar de regime, mas quero discutir lá a natureza ilícita da prova. Não, não pode, perdeu. Renunciou ao direito a recurso. Então existe um problema de ordem técnica grave aí no projeto, que, a meu ver, esse aspecto ele é inconstitucional, porque ele obriga a pessoa a renunciar a um direito fundamental, o direito de ação. E um último ponto, agora para fechar mesmo, que diz respeito ao excesso de acusação. A gente já tem muito estudo no Brasil em relação ao excesso de acusação, que é o que os americanos chamam lá em relação, quando vão analisar as questões relacionadas a esse tipo de negociação, eles chamam lá de overcharging. E no Brasil, isso, quem conhece os meandros aí da justiça criminal sabe que isso tem pode ter um impacto muito forte. Por quê? Porque o Brasil ele não importou o que eles chamam lá de charge bargain, que é eu negociar a imputação em si. Aqui no projeto não existe possibilidade de negociação da imputação. Mas aí tudo bem. Quem já pegou prisão em flagrante por crime de tráfico, e aí lembrando, o flagrante por si só ele já gera um indiciamento. Então imagina aí, peguei uma prisão, meu cliente está lá com uma prisão por tráfico. E aí o delegado indiciou pelo tráfico e pela associação para o tráfico. Assim, super comum. E aí vocês vão ver lá a associação para o tráfico, não tem absolutamente nada que possa caracterizar a associação para o tráfico. Aí o cara chega na hora de negociar, o promotor vai dizer para ele, olha, aqui é o seguinte, está tráfico e associação para o tráfico. Aceita o tráfico aí que está de boa. Eu aceitava, dependendo da situação que eu tivesse. Agora vocês imaginam aí o impacto que isso tem. Numa situação de criminalização de drogas hoje, em que no Brasil é muito difícil, a fronteira entre o consumo e o tráfico é uma fronteira muito tênue, muito complexa. A tipificação da associação ela é completamente aberta. Então, imaginem, eu estou só dando um exemplo, e o exemplo do tráfico ele é bem emblemático, porque o tráfico acaba respondendo por mais de 50% da população carcerária feminina, e na masculina deve chegar em torno de 30%. Então, é um quantitativo que tem um certo peso. Então, imagine isso aí piorado e a possibilidade de se escancarar mais ainda as portas desse sistema prisional. Essas são assim, algumas das questões que eu tinha para colocar. Agradeço imensamente a paciência, sobretudo do presidente da mesa e dos meus colegas, mas também a de vocês, e peço desculpas por ter excedido o tempo. Obrigado.